Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai avançar mais um passo aqui na nossa exploração do Urbana Bélica, cenário de RPG nacional do Sérgio Gomes, publicado pela Nozes Game Studio e Casa do Alquimista. Urbana Bélica é aquele cenário que vai misturar ali guerrilha urbana, teoria da conspiração e um monte de outras bizarrices. Mas se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva para você conferir tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre Urbana Bélica. Assiste aí com calma. Se você quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando aqui a nossa série, já está inscrito no canal, sabe que estamos atualmente no capítulo 2, que fala da criação de personagens. Então no vídeo passado a gente começou esse capítulo falando daquelas informações mais gerais, né, de atributos, de personalidade, as origens, né, do personagem e tudo mais. E hoje a gente vai seguir adiante. Esse capítulo é um dos maiores do livro, então provavelmente teremos o vídeo de hoje e o próximo para a gente fechar esse conteúdo, beleza? Então olha só, pessoal. Seguindo aqui nesse passo a passo de criação de personagem, e seguindo aqui o roteiro do livro, a próxima característica, o próximo ponto que a gente tem para abordar aqui com vocês é a função. Ou seja, qual é a função que o seu personagem vai ter na guerrilha, na Urbana Bélica. E é assim que o livro vai definir essa característica. A função ela vai servir para descrever, para definir a forma como o personagem se apresenta dentro da Urbana Bélica, a função, né, que ele desempenha dentro dessa guerrilha, como ele é visto pelos outros personagens, porque a partir do papel que ele desempenha, isso gera, né, uma perspectiva, né, uma primeira impressão de quem encontra o seu personagem. E também, em termos de regrinha, em termos de sistema, as funções servem para conceder alguns benefícios em determinados atributos e nas salvaguardas, né, nos saves, dependendo de cada uma das funções. E quais são, afinal de contas, as funções? O livro vai apresentar aqui 3 funções básicas da Urbana Bélica, que são a função combativa, a função especialista e a função generalista. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes disso, tem um trechinho aqui no livro que eu achei bem interessante e eu quero comentar isso com vocês. É esse ponto, olha, que ele chama de antagonismo. Então, olha só, olha o que ele diz aqui. As 3 funções básicas, que são essas que eu acabei de citar para vocês, elas são sinérgicas e antagônicas entre si. Mas antagônicas em que sentido? Olha só. Ao mesmo tempo em que necessitam uma da outra para sobreviverem, também disputam espaço na selva de pedra, fazendo com que muitas situações estejam em lados contrários da batalha. Ou seja, aqui, da maneira como eu estou entendendo, é como se essas funções fossem exatamente o que o nome já indica, uma função específica, mas não necessariamente que elas convivam em harmonia. Tá? Pode ser que, dependendo da situação ou dependendo do local, dos interesses que estejam em jogo ali, essas funções elas podem entrar em conflito umas com as outras. Tá? E isso tem um reflexo também na questão do sistema. Olha só esse trechinho aqui. Isso faz com que algumas funções tenham maior chance de sobreviver a uma investida, enquanto outras tenham problemas ao encarar inimigos de determinadas áreas. A isso damos o nome de antagonismo. De uma forma geral, determinadas funções recebem mais um em seus ataques, né, um bônus, sejam eles corporais ou à distância, contra determinadas funções, enquanto outras recebem menos um em sua defesa contra outras funções. Ou seja, eles fizeram aqui meio que um jogo em que a função A, por exemplo, tem vantagem contra a função B e desvantagem contra a função C. É alguma coisa assim, que vai influenciar na questão do sistema. E para auxiliar, para a gente não se perder, eles colocaram aqui uma tabelinha, tá? Então, só para dar uma ideia geral para vocês. A função combativa, ela tem mais um de dano contra a função especialista e, em contrapartida, ela tem menos um de defesa quando em conflitos com a função generalista. E assim eles foram fazendo a combinação entre cada uma delas, que no final das contas sempre vai resultar nisso. Uma sempre vai ter vantagem em relação à outra e desvantagem em relação à terceira. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai ter, olha, mais explicações sobre cada uma das funções com características aqui todas detalhadas para vocês. Então, por exemplo, aqui, olha, a função combativa, a gente vai ter as informações gerais, as informações aqui em termos de sistema, né, essas vantagens ou o que ela vai ganhar de bônus, né, a personagem por ser dessa função. E a gente vai ter aqui também, olha, algumas informações adicionais, como são as relações entre esses grupos. Então, se a gente está vendo aqui a função combativa, aqui a gente vai ter como é que os combatentes têm, qual é a visão geral que eles têm em relação aos especialistas, qual é a visão geral que eles têm em relação aos generalistas, né? Tipo aquela regra, entre aspas, né, regra aqui de
convivência entre eles. Como é que se dá essa convivência? Eles são mais propensos a serem amigos, eles têm uma desconfiança entre os grupos e tal. É mais ou menos isso. Lembrando sempre, claro, que isso aqui é o padrão posto pelo livro. Você pode fazer de maneira diferente no seu grupo, combinando, conversando ali entre vocês. E para fechar, a gente vai ter também, olha, qual é a visão dessa função específica sobre a guerrilha, sobre a urbana bélica. Então, essas características vão estar presentes em todas as explicações sobre as determinadas funções. Então, feita esse apanhado geral, vamos ver aqui algumas informações mais detalhadas em relação à função combativa. O que é que o livro vai trazer pra gente? Olha só. Combatentes são heróis que, por profissão ou devoção, dominam a arte da guerra, abrindo caminho a socos e tiros através de seus problemas. Combatentes podem ser sofisticados, profundos estudiosos ou especialistas em certas armas e estilos. Ou então, truculentos e brutais, batendo forte ou usando armas pesadas para causar muito estrago. Embora todos sejam bons combatentes, cada combatente é um herói único em sua forma de enfrentar ameaças. Um ponto que é legal aqui também de destacar para vocês é essa questão da função deles na urbana bélica. Olha só esse trechinho aqui. Combativos possuem papel de destaque na urbana bélica, seja do lado da limitação, seja contra ela. Isso aqui é importante de comentar, porque é o seguinte, essas funções aqui, elas são apresentadas, claro, para você montar o seu personagem, mas você pode também levar elas em consideração na hora de pensar nos antagonistas. Então, tudo que vale para a galera que está inserida na urbana bélica também vai servir para o exército, né, para as forças da limitação, que são os principais antagonistas aqui do cenário. Então, é sempre legal pensar dessa forma. A função combativa existe dos dois lados, a função especialista existe dos dois lados e assim por diante. Seguindo adiante aqui. O grande poder de destruição apresentado por essa função é um trunfo real para organizações como o Círculo ou a Agência, geralmente por serem descartáveis ou facilmente substituíveis. Avançando aqui no livro, vamos ver um pouquinho, olha, sobre a função de especialista. Deixa eu mostrar aqui o desenho para vocês, depois a gente volta aqui para falar um pouquinho da descrição. Então, aqui é a representação dos especialistas e o que a gente vai ter de informação a respeito deles. Olha só. Muitas vezes, especialistas são contratados por organizações militares e paramilitares devido à sua área de atuação, que pode ser diversa, tá? Sendo muitas vezes estas organizações restritas a este ou aquele tipo de especialista. Especialistas serão encontrados, por exemplo, como médicos militares, arqueólogos, hackers a serviço do governo ou agentes de campo da CIA. Mas aí você pode pensar em qualquer tipo de área, né, do conhecimento e essa área pode gerar um especialista. Olha esse outro detalhe aqui. Qualquer um que julgue os especialistas como personagens fracos pode se enganar terrivelmente. Embora muitos optem por levar vidas pacíficas, muitos utilizam seus conhecimentos para a guerra, tanto no campo de batalha quanto em áreas de apoio. E aqui a gente vai seguir o padrão, né? Como é o relacionamento dele com os combativos, com os generalistas e etc e tal. Mas a visão da urbana bélica sobre os especialistas, olha só. Muitos especialistas enxergam a Grande Guerra como uma forma de testar e adquirir conhecimentos que, de formas mais ortodoxas, não conseguiriam. Ou seja, como é aquele personagem que, pelo menos dessa maneira como está apresentado aqui, está sempre em busca de conhecimento, de repente se envolver ali na urbana bélica dá uma liberdade que ele não teria em uma situação normal, aqui entre aspas, para conseguir desenvolver a linha de pesquisa dele. Então isso, por si só, pelo menos na minha cabeça, na minha interpretação, já gera uma série de possibilidades interessantes para você inserir esses personagens no seu jogo. E por fim, a gente vai ter aqui a terceira função apresentada no livro, que é a de generalista. Tá? O que a gente vai ter aqui de informação inicial a respeito dessa função? Olha lá. Embora possa parecer simplório, um generalista é uma pessoa especializada em se safar de situações que poderiam lhe custar a vida. Por isso, tendem a se sobressair como líderes de equipe, uma vez que seu apego à vida pode levantar o ânimo de seus companheiros de campanha. Ou seja, o generalista é aquele que, obviamente, não é um especialista, mas sabe de tudo um pouco, ou reúne aquela gama variada de conhecimentos úteis para a sobrevivência, né? Pelo menos, inicialmente, é essa a ideia que a gente tem da função. Em relação à questão da urbana bélica, como é o papel deles ali, como é que eles são inseridos nesse confronto? Olha só. Generalistas vivem muito tempo em condições de perigo extremo, seja no dia a dia, seja na forma que escolheram para viver suas vidas. O risco geral e a necessidade de entrar em contato com muitas pessoas aproxima os generalistas de situações de risco social graves e, por consequência, dos limites mais desagradáveis da guerra urbana. Generalistas muitas vezes serão as vozes mais agressivas e engajadas da urbana bélica, especialmente contra corporações que, por algum motivo, possam apresentar algum risco ao seu meio de vida. Ao mesmo tempo,
Generalistas são empregados pela limitação, ou seja, o lado contrário, no intuito de adquirir segredos ou de atrapalhar a organização da resistência. Isso faz com que a visão que este grupo tem junto a especialistas e combativos sejam bem menos lisonjeiros do que eles realmente merecem. Ou seja, em tese, pelo que está apresentado aqui, esse grupo dos generalistas seria o com maior tendência a flutuar ali entre os dois lados da Urbana Bélica. Avançando aqui no livro, o próximo ponto que ele vai trazer é a questão das expansões. O que é isso? É como o livro vai chamar o grupo de personagens que vai se reunir ali para explorar o cenário da Urbana Bélica. E esse grupo, ele vai ser formado pelos personagens, dos jogadores, claro, e vai trazer uma mecânica aqui que eu acho sempre interessante quando tem nos sistemas, né, de laços e conflitos, como o livro chama aqui. O que significa isso? Para o seu grupo não começar daquela maneira esquisita lá, todo mundo já se conhece, todo mundo já está junto há 10 anos, mas tem aquela estranheza ali quando você ainda está pegando o jeito, né, de cada um dos personagens, essa mecânica pode ajudar. Por quê? Como é que ela vai funcionar? Você vai sortear o tipo de relacionamento, vamos chamar assim, que cada personagem vai ter com os outros integrantes do grupo, da expansão. Então como é que você faz isso? De uma maneira bem simples. Você vai pegar um D10, né, e jogar. Primeiro, você vai jogar para o ímpar. Se for par, você tem um elo, ou seja, alguma coisa que aproxima você do outro personagem. Se for ímpar, você vai ter alguma situação meio que de conflito. Não que vocês sejam antagonistas, tá? Isso não é para fazer o grupo desmoronar na primeira sessão. É só para dar um temperinho aí. Da feita que você já jogou a primeira vez para decidir se é um elo ou se é um conflito, você joga de novo o D10 e aqui você tem, olha, exemplos de elos e exemplos de conflitos para você desenvolver com o grupo. Claro, você pode usar isso aqui só como exemplo e desenvolver o seu próprio. Óbvio, ao longo do jogo, ao longo das sessões, esses relacionamentos podem ser alterados, mas isso é só para dar aquele tempero inicial ali na sua sessão. Na sequência, o livro vai trazer aqui, olha, exemplos, possibilidades de expansão, ou seja, tipos de grupos que você pode fazer que vão influenciar ali mais ou menos no tipo de história que você vai contar. Só para dar uma passada geral aqui. Exemplos que o livro coloca. Agentes da limitação. Você pode começar o jogo com o seu grupo ainda não tendo despertado, né, para a existência da Urbana Bélica. Eles podem ser agentes da limitação, ainda que de forma involuntária. E no decorrer do jogo eles vão percebendo que existem mais camadas ali para serem descobertas e vão, na verdade, conhecendo, né, descortinando a verdade sobre aquele cenário. Essa é uma possibilidade. Luzes do farol, a gente até comentou já sobre essa questão do farol em vídeos anteriores. São agentes que já são personagens que já estão há bastante tempo na Urbana Bélica e já se tornaram famosos. Eles já servem de inspiração para outros grupos mais recentes, mais novos, vamos chamar assim. Você pode jogar, olha, com teóricos da conspiração, que provavelmente podem ter receio de ambos os lados, tanto do lado do farol, tanto do lado da limitação, aquela galera que vive naquela tensão constante em que tudo pode ser um engodo, tudo pode ser uma ameaça. Você tem guerrilheiros urbanos, que são aqueles que são mais dedicados em entrar em combate direto, né, contra as forças da limitação, fazendo aquele tipo de jogo de ação, tiro, porrada e bomba ou alguma coisa nesse sentido. Você pode ter também, segundo o livro sugere, exploradores da selva de pedra, na verdade, aquela coisa mais de procurar informações, descobrir segredos, de repente adentrar em locais abandonados, para uma linha mais investigativa, talvez. Você vai ter, olha, esse aqui eu achei interessante, os braços cansados. O que são os braços cansados? Vou ler um trechinho para vocês aqui. Nem toda guerra se luta no campo de batalha. Hospitais, laboratórios, oficinas, escolas, câmaras políticas, todo lugar é um campo de batalha. Todos os dias são dias de luta. Um braço cansado é um trabalhador que luta todos os dias para vencer a sua própria guerra. Do policial que tenta manter a cidade segura, passando pelo detetive que busca solucionar um desaparecimento, aos médicos que com todo esforço querem diminuir a dor no mundo. Todos são soldados alistados, mesmo que não saibam disso. Ou seja, é um outro tipo de jogo que também os personagens podem começar vivendo ali os seus próprios dramas, enfrentando os seus próprios dilemas, sem saber de verdade da existência da Urbana Bélica. E isso ser algo que vai sendo apresentado no decorrer do jogo. Só um trechinho final aqui que eu achei interessante também para dar um fechamento nessas informações. Olha só. Campanhas com os tipos de agentes da limitação, teóricos da conspiração, exploradores da selva de pedra e braços cansados podem ocorrer do início ao fim sem sequer citar a Urbana Bélica, mas gerando informações para enriquecer futuras aventuras ou mesmo evoluindo para que no futuro seus personagens se tornem soldados. Ou seja, você pode dar um passo atrás e começar a jogar, a explorar o cenário sem nem se meter diretamente na Urbana Bélica e vai descobrindo tudo aquilo ali e o jogo vai evoluindo de uma maneira que pode ser muito interessante.
E para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, o livro vai trazer ainda, olha, a questão das profissões. O que é isso? A profissão, basicamente, é alguma coisa que você fazia, né, quando o jogo está começando, ou faz, e aí isso vai te conferir alguns benefícios em termos de sistema. Isso vai te dar um pouquinho mais de renda, isso vai dar, de acordo com o seu treinamento, né, proficiência em algumas perícias e talvez algum outro tipo de vantagem. Então você tem aqui uma tabela com 20 profissões, que você pode sortear ou escolher, claro, e cada uma delas vai ter uma pequena descrição aqui e qual é o bônus que você vai ganhar. Então, só para exemplificar aqui bem rapidinho, acadêmico, um pesquisador de uma universidade ou instituição que custeia seus estudos e experiências. Você vai ganhar aí as perícias de investigação e conhecimentos, e você vai ter mais um na sua renda. Então, dessa maneira, são organizadas aqui 20 profissões das mais diversas para você escolher ou sortear e avançar mais um passo na construção do seu personagem. Por enquanto é só, vou ficando por aqui, espero que vocês estejam curtindo aqui o Urbana Bélica. No próximo vídeo a gente vai fechar esse conteúdo sobre criação de personagens, então quem quiser seguir com a gente já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias e informações, e a gente se encontra na próxima resenha.